Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Hoje, nosso culto online, terça-feira, dia 18 de outubro, um pouquinho mais de 20 horas. Boa noite para todo mundo que está aqui conectado com a gente, né? Que bom, mais um dia nós estarmos aqui juntos, mesmo de forma online. A todos os irmãos que estão conectando aqui com a gente, né? Eu peço aí ajuda para todos os irmãos que estão aqui, né? Vamos compartilhar o link deste culto lá no grupo do WhatsApp da nossa igreja, os grupos, né? Lembrar o pessoal, também se você quiser mandar para algum amigo, algum familiar, fica à vontade, tá bom? A gente vai ter um tempo aqui de meditação da palavra, então faça isso, vamos lá? Você pode compartilhar aí rapidinho, clica aí no compartilhar, manda lá no grupo do WhatsApp de alguém, e enquanto isso eu vou falar dos avisos. Quinta-feira a gente tem dois cultos, né? 9 horas da manhã e também às 20 horas. Sábado, 2 horas da tarde, a Célula Kids, né? Que é o evento de crianças, reunião de crianças na igreja. À noite, 19 horas, a gente tem o culto jovem, o canal jovem também na igreja. Domingo, 8 horas da manhã, a gente tem a reunião de oração. E 9 horas, nós temos o ensino da palavra e também voltamos a falar sobre célula na nossa igreja e começamos a nos reunir aí na escola de líderes. Você que quiser participar das células, né, da liderança, conhecer, você pode estar me procurando o pastor Tércio, a pastora Silvia, para saber mais informações, né, como que você pode estar participando, e as aulas são no domingo, tá? Procure a gente para a gente conversar, tirar as dúvidas. Eu creio que é um tempo novo de nós voltarmos a falar, logo começar as nossas células, amém? À noite, domingo, às 18 horas, né, 6 horas da tarde, a gente tem um culto, 6 horas da noite, né? A gente tem um culto de celebração, e como é o Outubro Rosa, né, o mês de prevenção aí, o câncer de mama das mulheres, ou seja, a nossa igreja, a gente vai ter um culto rosa, tá? Então vai ser um culto dirigido pelas mulheres, e eu peço aí a todos aí que puderem ir com uma peça de roupa rosa, né? A gente poder fazer uma grande festa. Se não tiver, não tem problema. Mas se tiver, vai. E vai ser bem legal o culto rosa domingo, o culto das mulheres. Amém? Você já compartilhou o culto, voltou, e agora a gente vai começar com a palavra. Mas antes, o dízimos e ofertas você também pode fazer de forma online na nossa igreja, tá bom? É só fazer pelo Pix ou transferência bancária, né? As formas digitais que nós temos hoje. Tá aqui na descrição do vídeo. Depois que acabar, você pode copiar e colar e fazer conforme Deus propôs no teu coração. E agora eu quero começar com uma breve palavra, né? Que nós temos aqui o nosso tempo no culto online, né? Todas as terças-feiras estamos aqui às 20 horas. E o tema hoje parece ser tanto até engraçado, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a verdade sobre isso. Mas o tema hoje é Maria vai com as outras, né? Você já ouviu falar dessa expressão? Ah, aquela pessoa é Maria vai com as outras, né? Você já escutou essa expressão por aí? Esse é o tema de hoje, para a gente poder estar meditando um pouquinho. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Hoje, com quem você está andando, né? Hoje, quais são as suas amizades? Hoje, quais são as pessoas que você conversa, tem relacionamento, senta à mesa para conversar, para comer? Quem são essas pessoas hoje? Você consegue lembrar aí, né? E quais são as ideias que rolam nas rodinhas que você faz parte? Quais são os tipos de assuntos? Quais são os bate-papos, né? Também no WhatsApp, né? Quais são as pessoas que você conversa por lá também, pessoalmente e no virtual? Quais são os grupos que você participa, que compartilham coisas? Como é que é? Quais são essas pessoas? Quais são os papos que rolam por aí, né? Os assuntos que rolam por aí? E agora a maioria das vezes aqui eu tenho uma imagem. Não sei se a gente vai conseguir ver, perceber, mas vamos lá. O que te chama a atenção nessa imagem? Né? O que nós podemos deduzir? O que a gente chega numa conclusão dessa imagem? Dá para ver aí, né? O que acontece
se as frutas boas permanecerem em contato com a fruta estragada? O que você acha que acontece? Se frutas boas ficarem juntas com uma fruta estragada. Se você tivesse uma cesta cheia de belas frutas, colocaria uma fruta estragada junto com as boas? Sim? Não? O que você acha, hein? Você acredita que uma ideia estragada pode estragar pessoas ou mesmo amizades? Você acredita que uma ideia estragada pode estragar pessoas ou mesmo amizades? Vamos lá, você já viu uma fruta podre, estragada no meio de frutas boas? Quando nós vemos, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Deixar lá ou tirar? Boa, vamos lá, né? Maria vai com as outras. Esse é o nosso tema hoje aqui, para a gente poder compartilhar uma palavra que às vezes até parece até engraçado, né? Quando a gente fala, né? Aquela pessoa é Maria vai com as outras. É um ditado popular, né? Nosso aqui, que usado muitas vezes, né? Falado na brincadeira, né? Ah, aquela pessoa é tal. E nessa expressão é até levado pouco a sério, né? É mais a zoação, a brincadeira, do que realmente a levar a sério esse ditado, né? Essa expressão popular. E eu quero nos alertar nessa noite, né? A respeito dessa expressão, Maria vai com as outras, né? Porque se uma pessoa ela vive seguindo a opinião dos outros, ela está correndo um grande risco. Exatamente. Se uma pessoa ela vive seguindo, né, conselhos, né, sugestões, seguindo a opinião dos outros, ela está correndo um grande risco e também coloca a vida de outras pessoas em risco também. Exatamente. Ela corre o grande risco e ela também coloca em risco a vida de outras pessoas. E quando nós falamos Maria vai com as outras, e quando realmente, né, essa pessoa vive seguindo a opinião dos outros, né? Isso é muito mais sério que você pode imaginar. Pode ser até uma brincadeira, uma zoação, aquela pessoa, né, fica seguindo os outros, tal, mas isso é muito sério e a pessoa está correndo o quê? Um grande risco. Então eu quero voltar aqui os nossos olhos, ouvidos para a Bíblia. A Bíblia conta uma história lá em Lucas 23, né, de um grande homem. Ele tinha como é que se diz? Ele tinha muito poder, muita influência naquela época. Ele tinha autoridade para tomar grandes decisões. Olha só. E esse homem, era o imperador Pilatos. Exatamente. Pilatos ele era um imperador naquela época e ele tinha grande poder e também muita influência. E ele também podia tomar grandes decisões. Então ele era um homem ali muito né, poder, influência. E a Bíblia conta uma história de que a multidão leva até Pilatos Jesus, acusado de muitos crimes, né? Que na verdade Jesus não tinha cometido. Mas a multidão leva até Pilatos para Jesus ser julgado por ele, né? Uma dessas grandes decisões, Pilatos foi ali colocado contra a parede, porque a multidão chegou com Jesus acusando ele de vários crimes, mesmo Jesus sendo inocente. Então Pilatos ele chega diante dessa situação, a multidão pressionando, Jesus sendo acusado pela multidão de crimes que ele não havia cometido, tá? E aí chega o veredito, aí chega a decisão de Pilatos. Então, ao invés de Pilatos usar a sua autoridade para declarar Jesus inocente e libertar Jesus, né? Ao invés de Pilatos fazer o que era certo, né? E soltar Jesus, inocentar Jesus. E o que Pilatos faz? O que Pilatos faz? Ele lava as mãos. Pilatos, ele lava as mãos. Vamos ver o que está escrito lá? Lucas 23, tá bom?
Lucas 23, 23 ao 24. Lucas 23, do 23 ao 24 diz assim: Mas a multidão gritava com grandes brados, pedindo que Jesus fosse crucificado, e prevaleceram os seus clamores. Então Pilatos resolveu atender-lhes o pedido. Mas a multidão gritava com grandes brados, pedindo que Jesus fosse crucificado, e prevaleceram os seus clamores. Então Pilatos resolveu atender o seu pedido. Então a gente vê aqui que nessa situação Pilatos ele poderia usar o seu poder de influência ali, o seu status de imperador, para fazer o que é certo. Mas ele cedeu aos clamores, ele cedeu ao pedido do povo. Então a gente trazendo aqui a respeito da nossa palavra, Pilatos ele foi verdadeiramente Maria vai com as outras, né? A pressão da multidão negociou os seus valores. Olha o que a gente vê aqui, né? Pilatos, né? Que era para ser um homem ali que julgasse ali as pessoas, que cuidassem do povo, fazer o que é correto, mas por causa da pressão da multidão ali, das pessoas para crucificar Jesus, o que Pilatos fez? Negociou os seus valores. Sabe, muitas vezes hoje, pessoas, muito assim, delas cristãs, têm negociado princípios e valores, né, bíblicos para poder agradar, ou por causa da pressão, como Pilatos aqui passou, acaba cedendo e acaba negociando, e sendo uma Maria vai com as outras. Então nós precisamos ter muito claro no nosso coração, na nossa mente, a palavra de Deus, princípios e valores, porque quando chegar uma pressão, porque quando chegar alguma situação que nós temos que tomar uma decisão, nós não podemos deixar que outras pessoas falem por nós, que a opinião dos outros seja maior do que a nossa opinião. Sim, e perguntando para Deus, Deus, o que eu devo fazer? Né? E não seguindo a opinião de pessoas, muito mais ainda, pessoas que não procedem da mesma fé que você, prosseguem da mesma fé que você, né? Pedir opinião para uma pessoa a respeito de um assunto que ela não segue a Jesus, ela não conhece a Deus, a opinião dela vai ser muito fora daquilo que Deus pensa. Então, não negocie princípios e valores bíblicos, tá? E para você não deixar que você seja uma Maria vai com as outras. Pilatos, ele cedeu, ele negociou os seus valores. E olha, eu digo que é preciso entender que nós somos responsáveis pela influência que temos sobre os outros. Sim, nós somos responsáveis pela influência daquilo que nós podemos ajudar de forma positiva, é claro, daquilo que nós podemos aconselhar alguém, daquilo que nós podemos avisar alguém, daquilo que nós podemos orar por alguém. Eu falei a respeito, algumas semanas atrás, a respeito de como nós podemos ajudar uma pessoa. Sim, simples? Não, mas a poderosa oração. Sim, você pode ajudar uma pessoa através da oração. Então nós podemos usar a nossa influência, né, de amigo, influência ali de companheiro de alguma pessoa, a gente agir de forma responsável e influenciando, falando para a pessoa conselhos bons a respeito do que a Bíblia fala, né, a respeito do que, se Jesus estivesse ali, o que ele faria, ou trazendo uma história da Bíblia para poder ajudar a pessoa a entender aquela situação que ela está passando. Então sim, nós somos responsáveis pela influência, mas nós não somos responsáveis pelas atitudes dos outros. É coisa diferente aqui. Nós somos responsáveis pela influência. Podemos ajudar, podemos conversar, aconselhar, orar, mas cada um é responsável pelas suas atitudes. Nós não somos responsáveis pelas atitudes, mas nós podemos sim ajudar de uma forma positiva, né, influenciar ali as pessoas que estão à nossa volta, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja na sua casa, os seus amigos, né? Que você seja uma boa influência e tome muito cuidado com as influências, né? Que
às vezes cegamente, né? Às vezes ligeiramente, sem perceber, né? Nós acabamos negociando os nossos princípios e valores, né? Nós precisamos agir de forma positiva, influenciando, né, as pessoas que estão à nossa volta. Olha que diz 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, ou seja, tome muito cuidado com as mentiras. Vão ser palavras, frases, isso não dá nada, não, ninguém vai ver, não, isso não tem nada a ver, todo mundo faz, esse tipo de coisa. Então não se deixe enganar. O que a Bíblia está falando aqui? Tome cuidado com as mentiras que parecem verdades, mas não são. Justamente nos dias de hoje, né, que a gente tem acesso a muitas e muitas informações, ou seja, precisamos tomar cuidado para não se deixar enganar. Precisamos voltar, né, os nossos olhos, nossos ouvidos, né, a nossa atenção para a Bíblia, para a palavra de Deus, para que nós podemos não ser enganados pelo mundo, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente vê aqui que realmente, né, as más companhias, né, os falsos amigos, amigos que têm ideias erradas, sim, corrompem os bons costumes. Então seja uma pessoa influenciadora, seja uma pessoa de oração, que fale de Jesus e não negocie os seus princípios e valores, crendo que Deus, sim, Ele pode ajudar essas pessoas, Deus pode te ajudar, e a gente vai orar nesse sentido nessa noite, em nome de Jesus. Você que pode, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor nos ajude a manter a nossa mente, o nosso coração limpos e protegidos contra as más influências e as más conversações. Sim, Deus, para que eu possa ser uma boa influência e uma boa companhia para todos que estão à minha volta, para todos que participam da minha vida. Que eu seja a luz que ilumine e que as pessoas, através de mim, possam te conhecer. Em teu nome, Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe nessa noite. Obrigado por a gente estar aqui junto, por essas palavras de Deus ao nosso coração. Se você puder depois, compartilhe com alguém, né? Vai ficar salvo aqui no YouTube, essa pessoa pode assistir depois. E reforçando, quinta, 2 cultos, 9 horas da manhã, 20 horas presenciais na igreja. Sábado a gente tem 2 horas da Célula Kids e à noite, às 19 horas, a gente tem um culto jovem, isso, canal jovem na igreja. Domingo, 8 horas da manhã, reunião de oração. 9 horas a gente tem o ensino da palavra, né? Continua normalmente. Agora a gente tem mais uma sala que é a escola de líderes. Voltamos a falar sobre células na nossa igreja, tá bom? Estamos nos preparando, reunindo, sendo treinados por Deus para logo a gente voltar com as células. Pastor, eu quero me tornar líder, eu quero participar das células, o que eu preciso? Né? Você pode me procurar o pastor Tércio, pastora Silvia, né? Conversa com a gente, mostra aí o seu interesse e fala, pastor, eu quero participar. E a gente conversa ali, fala um pouquinho e todo domingo, 9 horas, a gente está se reunindo na igreja. E também à noite, às 18 horas, domingão, a gente tem o culto rosa, o culto dirigido pelo grupo de mulheres da nossa igreja. Então, se você puder, vai com uma peça de roupa rosa, uma camiseta, uma calça, saia, qualquer peça que você puder estar participando com a gente, amém? Se você não tiver, não tem problema, mas não deixe de ir, tá? Pelo amor de Deus. Mas se você tiver, puder ir, vai ser bênção demais, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, dízimos e ofertas, você pode estar fazendo, né? Através de forma online, Pix, transferência bancária, mas não deixe de fazer. Se Deus tocou no teu coração, que você possa abençoar essa igreja, essa casa, em nome de Jesus, tá bom? Uma ótima semana abençoada para todos, né? Que nós tenhamos aí, hoje é terça-feira ainda, temos muitos dias nessa semana, que Deus possa cuidar da gente, proteger e nos dar muitas vitórias em nome de Jesus. Amém? Beijo, um abraço grande e boa semana. Tchau, tchau.